Chegamos ao nosso 8º bloco, agora abordando o dualismo aparente. E aí, na relação entre ética e política. Norberto Bobbio vai indicar que há um movimento no sentido de se afirmar a superioridade da política em relação à ética no pensamento filosófico moderno e contemporâneo. Mas quando se pensa em termos desse dualismo aparente, ou seja, existem como substâncias distintas a ética e a política. Então são duas substâncias. Agora, eu posso compreendê-las como não tendo entre si nenhum campo de intersecção, digamos assim, né? Nenhum campo de integração. Aí eu me encontro no dualismo real. Ou eu posso compreendê-las articuladas. Apesar de serem substâncias distintas, estariam então articuladas entre si. E aí então eu estou no campo do que Norberto Bobbio chama de teoria do dualismo aparente. Quer dizer, aparente por quê? Porque em última instância se estabelece uma relação hierárquica entre elas. Né? Então, por exemplo, Benedetto Croce, né? Então a gente já citou um filósofo italiano importante da primeira metade do século XX, exerceu influência sobre diversos autores, dentre eles o próprio Gramsci, né? Enfim, e outros também, Gentili, enfim. O Benedetto Croce, ele vai falar da superioridade da moral em relação à política. Então ele vai trabalhar com uma ideia de relação dialética entre elas, mas não é uma dialética de oposição, é uma dialética de distinção, ou seja, elas vão se afirmando como distintas e a política ela estaria presa, digamos, né, às condições vitais mais concretas da existência e ela reclamaria por si mesma, né, uma orientação principiológica, uma orientação axiológica, um norteamento que não viria dela mesma, né? Ou seja, a política, em última instância, é um embate de sobrevivência e, nesse aspecto, ela não consegue lançar luzes sobre os princípios que devem reger a vida da humanidade, os princípios que devem conduzir à existência social. Então eu tenho ali um embate de forças, eu estou só no campo pode ser assim, da correlação de forças. A política é o campo da correlação de forças. Ela expressa, por sua vez, a correlação de forças sociais e econômicas. E não há aí nenhum princípio de fundamentação propriamente ético da conduta, ou seja, eu não consigo estabelecer um dever ser. Eu trabalho no campo do poder ser, né? O poder econômico, o poder político estabelece o formato das relações sociais, mas não há uma orientação de natureza principiológica ou axiológica. Então, Croce trabalha nessa perspectiva, diferente da perspectiva de Hegel. Hegel vai ser enquadrado pelo Norberto Bobbio no campo do dualismo aparente, na medida em que ele vai entender que há, sim, são perspectivas opostas, ou seja, a esfera política, ela concretizaria aquilo que o Hegel chama de espírito objetivo, né? Então, Hegel entende todo o movimento da história, do pensamento, no embate entre espírito subjetivo, espírito objetivo e espírito absoluto. Então, a dialética hegeliana, ela trabalha historicamente com essas três perspectivas. Então, a moral, ela seria elaborada no campo do espírito, ela estaria ancorada nos sentimentos que se estabelecem no âmbito do espírito subjetivo, mas ela se constitui como espírito objetivo na medida que ela exterioriza a essas exposições de afeto e de emoções. Então, por exemplo, o meu senso de justiça está no campo do espírito subjetivo. Agora, ele vai se constituir como uma moral social que nos orienta na direção da justiça. Aí o espírito objetivo já.
E esse espírito objetivo, ele se consolida pelo direito no Estado. Então, o Estado é a exteriorização máxima do espírito objetivo, e é nesse âmbito, portanto, é o Estado que consegue, enquanto instituição política, orientar a conduta dos cidadãos. Então, nesse aspecto, é nesse âmbito que se constitui propriamente a fonte de orientação da vida. Então, nós não orientamos a nossa coexistência pelos nossos juízos morais subjetivos. Nós orientamos a nossa coexistência a partir de princípios que, dentro do Estado moderno, que é o tema do Hegel, vai nos induzir, nos conduzir e nos coagir a agir de determinada forma. Logo, a moral foi suprassumida na política. Então, são distintas, há uma relação de oposição entre elas, mas a moral ela é suprassumida no espírito objetivo. Nesse sentido, ela é distinta, se afirma como tal, não se confunde com a política, e a política é que suprassume a moral. Elas são distintas, mas na relação dialética, a moral é que a política, perdão, para Hegel é que fica numa posição de superioridade hierárquica. Paramos aqui, já voltamos.